Diálogo das Assalariadas Rurais é um momento para a gente entender a situação das mulheres brasileiras que trabalham e produzem no campo. Hoje o nosso diálogo vai ser com a Natália Suzuki, ela que é coordenadora do programa Escravo Nem Pensar, da ONG Repórter Brasil. Natália, seja bem-vinda ao nosso diálogo de hoje. Obrigada, Thalita. É um prazer contribuir com esses diálogos sobre um tema tão importante, né, dar visibilidade para as mulheres, principalmente as assalariadas rurais, que são o foco, o tema desse programa de vocês. Isso, perfeito. Natália, a gente queria conversar contigo sobre uma pesquisa que você fez recentemente, no final do ano passado, que faz uma relação entre o escravo e gênero, no caso, que tem um recorte assim sobre as mulheres escravizadas no Brasil. Fala um pouco pra gente sobre. Perfeito, Thalita. Como você mencionou, essa pesquisa ela é bastante recente e inédita, né? Ele é fruto de um levantamento que o programa Escravo Nem Pensar fez, né? Então a equipe do programa se debruçou sobre dados do Ministério da Economia. Esses dados são referentes às inspeções do trabalho que encontraram trabalho escravo, né? Então a gente se debruçou sobre esse banco de dados que é alimentado pelo Ministério da Economia, que sempre colocou de forma muito clara que a gente tinha 95% de homens dentre as vítimas e apenas 5% das mulheres. Só que a gente também tinha poucas informações a respeito de quem são essas 5 mulheres. Então, a ideia foi pegar outros dados referente às mulheres especificamente e entender um pouco mais quem são essas trabalhadoras que foram resgatadas, que foram vítimas dessa violação, né, tão desumana que é o trabalho escravo no Brasil. E aí a gente conseguiu dados que até então são inéditos, como eu mencionei, e com eles a gente busca aí tentar ampliar e aprofundar a política pública de resgate de trabalhadores com esse olhar de gênero. Perfeito, Natália. A gente tem um recorte dessa pesquisa que você fez sobre as mulheres. Na verdade, é um retrato. Eu queria que você comentasse com a gente sobre esses dados, de por onde elas estão, qual é o perfil dessas mulheres escravizadas no Brasil. Perfeito. Bom, essas mulheres, elas, como eu mencionei, a gente tem esse dado de 5% de trabalhadoras resgatadas entre o total de vítimas, né? E esse dado, ele coloca principalmente a questão da vulnerabilidade socioeconômica dessas mulheres. Então, de forma muito parecida com os homens, elas têm uma escolaridade muito baixa, né? Então, a gente vê aqui nessa tela que 20% são analfabetas e 42% dessas 5% de mulheres não chegaram até o quinto ano de formação, de escolaridade. Ou seja, mais de 50% das trabalhadoras, 62%, não concluíram o ensino fundamental. Isso faz a gente entender também que tem um problema de qualificação profissional também, né? Essas mulheres têm, é importante notar também que tem uma questão relacionada à raça muito marcada, então a gente tem 42% de pardas, somadas 11% de pretas, né, esses dados são autodeclaratórios, a gente chega que a gente tem 53% de mulheres negras dentre essas resgatadas, e daí mais 2% de indígenas, né? Ou seja, a maior parte dessas trabalhadoras são negras, né? Então, assim, tem uma questão também étnica, racial bastante marcada, isso tem a ver com questões históricas, obviamente, e que permeiam aí as estruturas sociais do país. É interessante também notar o local de origem dessas trabalhadoras. Pará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais são locais de onde procedem essas trabalhadoras. E aí eu queria chamar a atenção para São Paulo, porque os outros estados também são estados de origem dos trabalhadores homens, mas São Paulo não figura entre os trabalhadores homens. Por que aparece aqui São Paulo? São Paulo se refere principalmente ao número de imigrantes, ou seja, de migrantes internacionais, mulheres que são resgatadas em São Paulo. Como no cadastro não tem um campo de nacionalidade, as trabalhadoras imigrantes são referenciadas no local onde elas foram resgatadas. E no caso, essas trabalhadoras imigrantes foram resgatadas em São Paulo. Então a gente tem aí mais uma identidade revelada quando a gente olha para a questão de gênero. São mulheres trabalhadoras na informalidade, exploradas e imigrantes. E esse é um recorte muito interessante de se fazer, porque quando a gente olha para especificidades regionais, a gente vê que começa a aparecer questões
outras, como imigração, que não são tão gritantes em nível nacional. Então, a gente fazer esse desdobramento dos dados nacionais para contextos locais, para contextos regionais, traz aí informações para a política pública ser aprimorada. E falando nessa questão de trazer para o local, quando a gente fala, assim, a gente está falando de uma metrópole, né? De uma grande cidade, no caso de São Paulo. Sim. Mas quando a gente traz para o campo, como é que a gente tem essa visão da mulher que está ali inserida dentro da lida e que muitas vezes ela também não está sendo visibilizada dentro desse ambiente? Sim, toda a questão de trabalho escravo relacionado a gênero, ela passa por uma dimensão muito forte, muito gritante da invisibilidade da mulher. Eu digo que a questão de a gente não enxergar as trabalhadoras escravizadas não diz respeito a uma realidade específica da exploração laboral do trabalho escravo, mas a frente de trabalho em que essas mulheres são exploradas, ela reproduz uma situação de invisibilidade que está colocada na sociedade como um todo. Então, por exemplo, no caso das trabalhadoras rurais escravizadas, há muitas situações que numa frente de trabalho, que a gente encontra aí um público majoritariamente masculino, sei lá, 6, 7, 8 homens, você encontra uma mulher, muitas vezes essa mulher que está lá, ela foi aliciada também para uma atividade laboral que merece ser entendida como trabalho, que é, por exemplo, atividades domésticas como limpar, cozinhar, cuidar, ela não é entendida como trabalho. Então, essa trabalhadora, ela não é vista como alguém que merece direitos trabalhistas, né? Como Porque uma não se frente cria de esse trabalho vínculo. mesmo, né? Como um capital de trabalho. Exatamente. Exato. Então, assim, ela é entendida como alguém que está acompanhando os trabalhadores, como familiar, como uma auxiliar, como alguém que é anexo ao trabalhador, não como ela própria uma trabalhadora que merece ser identificada enquanto tal e receber os direitos que lhe são devidos também. E em relação a isso, dá também uma diferença na questão das políticas públicas, né? Para poder a gente assistir a essas mulheres que estão sendo invisibilizadas e estão sendo tratadas não como trabalho, mas às vezes como empregada doméstica ou simplesmente como cozinheira, cuidadora. Isso invisibiliza e inviabiliza essas políticas públicas também, Natália? Não, com certeza, tem tudo a ver com isso, porque quando você não reconhece essas mulheres como trabalhadoras, como alguém que tem os seus direitos a serem recebidos, você não as coloca nas estatísticas. Então, elas nunca vão aparecer lá como vítimas, né? Como alguém que é alvo da política pública. Se elas não aparecem lá, o gestor, a gestão, o governo não vai entender que elas são alvo dessa política, né? Então, a política pública é sempre desenhada com poucos recursos e para atingir um público maior. Quando a gente tem 95% de trabalhadores, de vítimas, homens, você vai sempre olhar para esse recorte. Então, você vai deixar os 5% sempre meio que à margem, porque é uma minoria, mas ela é uma minoria também porque ela está subnotificada, porque ela não está sendo reconhecida. E como ela sempre está à margem, você sempre deixa de olhar para ela. E aí ela acaba sempre nessa invisibilidade, gerando aí um ciclo de invisibilidade muito grande. Então, sobreposições, né, a política ela tem às vezes, esse efeito colateral de produzir e reproduzir desigualdades. Né? Então, questões de gênero, somadas às questões da exploração laboral, questões de migração, todas essas vêm aí muito, muito juntas. E quando a gente pensa no âmbito rural, a gente já sabe que tem uma desvalorização, isso já é colocado na literatura de forma muito contundente, tem uma desvalorização e o não reconhecimento do trabalho da mulher no âmbito rural. Né? Então, o problema não é só da trabalhadora escravizada. A questão também acomete trabalhadoras rurais que são assalariadas, ou as trabalhadoras rurais que estão na informalidade. Né? Então, tem toda aí uma questão de invisibilidade, que, como eu disse, não está só colocada na questão do trabalho escravo. A questão de gênero ela é invisibilizada no âmbito do trabalho como um todo. Sim. E, Natália, para a gente finalizar e condensar, porque a pesquisa é muito rica, são muitos dados para poder a gente se Uhum. debruçar, mas o tempo da gente é um pouco curto. Eu Sim. queria que você dissesse para a gente assim, qual é o alerta que a gente pode tirar assim, para as organizações em relação a esses dados, o que é que a gente precisa trabalhar
para poder dar visibilidade a isso? Eu acho que a gente sempre tem que fazer um questionamento em relação aos dados sobre os quais a gente está se debruçando. Então, por muitos anos, por muitas décadas, nós, inclusive, né, tanto o poder público como a sociedade civil, incluindo aí a Repórter Brasil, sempre olhou muito para essa questão da maioria masculina, né? Então, a gente precisa olhar também para os números que se referem a minorias, fazer um desdobramento desses números, contextualizá-los e tentar entendê-los, né? Por que é um número tão pequeno? Acho que essa é a primeira questão. Faz sentido que seja isso somente? A gente acredita que não. A gente acredita muito em subnotificação por causa das questões que a gente já mencionou. Esse é um primeiro ponto. E segundo, que eu acho que assim, a questão de gênero, ela traz para a gente sempre a questão da invisibilidade das mulheres. Então, se a gente coloca isso ao lado do tema do trabalho escravo, onde essas mulheres estão sendo invisibilizadas. Então, a gente já mencionou bastante a questão do trabalho doméstico, a questão do trabalho no campo, a questão da atividade sexual, né, muitas vezes relacionada à questão do trabalho escravo, é completamente invisibilizada, e aí não só por uma questão, enfim, de trabalho, de sociedade, mas tem uma questão moral também. Então, é preciso aí quebrar alguns paradigmas, fazer desconstruções e sempre questionar dados, porque eles refletem sempre uma parte de uma realidade, mas nem sempre eles correspondem à realidade como um todo. O que faz pensar sobre a questão das mulheres do campo, né? Da gente pensar se realmente só são 500 mil mulheres dentro do campo, do trabalho do campo, por conta dessa subnotificação, né, Natália? Não, concordo com isso também. Como eu mencionei, assim, a questão da invisibilidade referente a gênero, ela está colocada em todos os âmbitos do mundo do trabalho. Então, quando a gente fala que só há essa quantidade, né, essa quantidade das mulheres assalariadas, em comparação aos homens, a gente também deve se questionar se há mulheres que não estão, primeiro, que não estão sendo assalariadas, que estão no campo, desenvolvem atividade laboral, como, por exemplo, trabalho doméstico, que muitas vezes não é reconhecido como vínculo trabalhista. Então, assim, já tem essa questão, ela está sendo paga por aquilo que ela está realizando? Esse é o primeiro ponto. Ela está sendo reconhecido o trabalho que ela realiza como atividade laboral, que gera direitos? Esse é o segundo ponto. Terceiro, ainda que ela receba salário, ela está numa situação de informalidade ou ela está numa situação de formalidade? Né? O vínculo dela está reconhecido? Então, tem toda aí uma questão, né, em relação às mulheres do campo e de como que elas desenvolvem a atividade laboral e qual atividade laboral ela está desenvolvendo, que a gente precisa olhar com muito, muito cuidado e sempre destacar muito, porque isso assim, é constitutivo da nossa sociedade não olhar para essas questões, né? E aí, como eu mencionei, invisibilidade em cima de invisibilidade, sobrepondo aí várias camadas de discriminação e desigualdade que são reproduzidas não só no âmbito da exploração, mas também no âmbito das políticas sociais, né? Então, isso, apesar de muito irônico, é isso que às vezes acontece. Então, a gente precisa tomar muito, muito cuidado com isso. Perfeito, Natália. Eu agradeço a sua participação aqui no nosso Diálogo das Assalariadas. E é um tema extremamente rico para poder a gente trazer à luz. Muito obrigada pela contribuição. Eu que agradeço, Thalita, aí a oportunidade de falar um pouquinho sobre a pesquisa. E aí depois eu convido vocês a entrarem no site da Repórter Brasil para checar a pesquisa completa, repórterbrasil.org.br. Ela está lá, inteirinha. Obrigada, Natália. E a gente fica por aqui com o Diálogo das Assalariadas. E para mais informações, acesse www.contar.org.br. Até mais!